Bom, pessoal, o espetacular Homem-Aranha foi uma das animações que muitos fãs queriam que voltasse desde a época que foi cancelada. E é até hoje considerado por muitos a melhor série animada do Homem-Aranha, e todo esse tempo muitas pessoas imaginaram como que seria uma terceira temporada e além, o que viria depois da série, incluindo eu mesmo que já fiz vários vídeos aqui sobre isso, de como seria o futuro da série, mas vamos ser honestos aqui, né? Mesmo que a animação voltasse, ninguém nunca vai conseguir chegar no nível que o Greg Weisman e a equipe dele conseguiram chegar nas temporadas 1 e 2, cara. É impossível. Mas você já parou pra pensar quais eram os planos reais pra terceira temporada e também os planos futuros que eles tinham além da série do Espetacular Homem-Aranha? O que mais eles queriam construir nesse universo? Bem, é exatamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, tá? Mas antes disso, eu quero pedir a vocês que amam os conteúdos do Homem-Aranha aqui, que gostam desses vídeos aqui no canal, que se inscrevam no canal, tá? Estamos muito perto aí dos 3.000 inscritos, cara. A gente tá quase chegando. E eu adoraria atingir essa meta. E eu sei que juntos a gente consegue ainda esse ano. E isso seria incrível. Então, cara, não perde tempo, já se inscreve, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora a série do Espetacular Homem-Aranha. Então, se você ama o Homem-Aranha, clica aí no botão de se inscrever, já deixa o gostei. E agora vamos direto ao assunto, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui que a gente vai explorar, tá? São as ideias reais e os planos originais que eles tinham. E eu sei, vocês sabem que eu fiz muitos vídeos aqui no canal, tá? Eu fiz muitos vídeos no passado sobre o Espetacular Homem-Aranha. E muitos desses vídeos, né, foram especulações ou teorias sobre o que seria a terceira temporada. Ou apenas conversando sobre a animação em geral. Enfim, eu fiz alguns vídeos aqui citando os planos que tinham para a terceira temporada, tá? Planos reais. Mas hoje eu quero explorar os planos além da terceira temporada, tá? Eu irei trazer informações oficiais mesmo. Então nesse vídeo seria mais uma análise de tudo que a gente sabe, né? Através de Greg Weisman ou outras fontes de pessoas que trabalharam nessa animação, tá? Muitas informações desse vídeo vão ser retiradas aí de várias fontes diferentes, tá? De vários sites, enfim, várias informações aí, mas o principal vai ser o site de fãs do Greg Weisman chamado Gargoyles, enfim, eu não sei pronunciar isso direito, mas que por muitos anos eu não sabia que isso existia, eu fui descobrir recentemente, e cara, isso aqui é uma mina de ouro pros fãs do Espetacular Homem-Aranha. Basicamente, esse site é um lugar onde o Greg Weisman responde perguntas dos fãs, tá? Ele respondeu muitas perguntas durante a exibição da série e depois que foi cancelado, tá? Falando sobre as temporadas 3, 4 e 5 e muitas coisas que teriam acontecido depois da série também. Existem também vários sites que citaram Greg Weisman em entrevistas, né, que ele fez, onde ele falou sobre algo que teria acontecido em temporadas futuras. Então, obviamente, eu vou falar dessas entrevistas, né, eu vou trazer essas informações aqui também, e de forma mais resumida trazer o que ele disse e o que isso possivelmente significaria para o futuro da série mais pra frente. Então a gente vai explorar essas ideias, ver tudo o que aconteceria e tal. Mas primeiro, vamos começar vendo o que realmente foi planejado antes de entrar nos detalhes das histórias em si, tá? Quantas histórias depois da segunda temporada foram realmente planejadas pro Espetacular Homem-Aranha? Bom, depois que um fã perguntou pro Greg o que deveria ser feito após o cancelamento da série, né? Ele revelou que um total de 9 projetos estavam planejados pra série. E, mano, imagina só, mais 9 projetos do Espetacular Homem-Aranha. Mais 9 projetos iriam acontecer, e isso incluía, é claro, as temporadas 3, 4 e 5, um filme de férias de primavera que se passaria na Flórida entre as temporadas 2 e 3, e mais um monte de coisa, e sim, vamos falar mais sobre esse filme depois, tá? E também teria mais um filme de férias de verão, onde o Peter se mudaria de Nova York por um curto período de tempo e se passaria entre as temporadas 3 e 4, e outro filme derivado que estava planejado entre as temporadas 4 e 5. Então até aqui, cara, já era bastante coisa, mano. Além das temporadas, era mais filmes animados. E, mano, mostraria muita coisa sobre a vida do Peter Parker, tá? Provavelmente a gente acompanharia ele na escola até a faculdade. Seria incrível ver ele envelhecendo, tá? Então eu vou falar sobre essas temporadas e mais os filmes mais pra frente, tá? Inclusive,
o Greg Weisman revelou que também planejavam fazer outra série de filmes direto para DVD sobre a faculdade do Peter, mostrando o Peter já mais velho, na faculdade, né, e tal, terminou o colégio. Então havia muitas temporadas e muitos filmes planejados pro Espetacular Homem-Aranha. E, mano, era muita coisa, tinha muita coisa pra acontecer, eles tinham muitos planos, tinha muita história pra contar, eles tinham muita coisa planejada já, e eu queria muito ter visto essas temporadas e ter visto todos esses filmes, né? Eu queria ver o Peter envelhecendo, crescendo como herói, indo pra faculdade. Na verdade, eu fico até um pouco chateado, né, quando eu penso nisso, porque eu amo tanto essa série, e quando eu vejo que ela foi cancelada de forma injusta, e vejo todas essas ideias aqui que eles tinham, eu sinto que tudo isso foi meio que tirado de mim, sabe? Porque é uma coisa que a gente infelizmente nunca vai poder ver. E, cara, imagina só se tudo isso tivesse acontecido. Tudo seria muito melhor. E eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa muito sobre isso, tá? Mas quais que seriam as histórias contadas nessas temporadas e nesses filmes? Enfim, vamos lá, vamos analisar tudo isso agora. Primeiramente, vamos começar falando do nosso personagem principal, Peter Parker, porque ainda tinha muita coisa para ser abordado pro Peter, tá? E os planos que tinham para ele na terceira temporada e no futuro. Mas vamos começar com a introdução dos rastreadores de aranha no website de fãs de Greg, e ele respondeu a um post em 2009 afirmando que tinha planos de introduzir os rastreadores de aranha em temporadas futuras. Sim, o próprio criador disse isso, que, né, após um fã ter perguntado pra ele por que eles ainda não tinham aparecido na série, né, os rastreadores de aranha, isso significa que o Homem-Aranha teria mais gadgets e faria melhorias nos equipamentos dele, tá? E falando em equipamentos e tecnologia, o carro-aranha também teria sido introduzido nas temporadas 3 ou na quarta temporada, tá? Além disso, haveria uma grande história na terceira, quarta ou quinta temporada sobre os atiradores de teia do Peter e como que ele criou os lançadores de teia. Provavelmente mostraria a criação dos lançadores, né, que seria muito interessante de ver. Muita coisa poderia ter mudado, né, no apelo do Homem-Aranha, e muitos dos aparelhos e tecnologia que ele usou ao longo da série teriam histórias ou melhorias importantes nas próximas temporadas. O que eu acho que é realmente incrível, eu acho interessante, porque a gente não viu muito disso na primeira e na segunda temporada, tá? Mas indo mais agora para grandes histórias, uma óbvia que todos vão dizer e falam isso há muito tempo já, é que o Peter eventualmente, em algum momento, acabaria se casando com a Mary Jane Watson no futuro. Depois da quinta temporada, né, quando foi perguntado se o Greg Weisman estaria interessado em fazer o Peter se casar com a MJ nos filmes, direto para DVD da faculdade, que viriam, né, depois da quinta temporada, o Greg Weisman simplesmente respondeu com um sim, eventualmente. O próprio criador disse que sim. Então, mano, Peter e MJ seriam um casal da animação, cara. Era uma coisa que eu gostaria de ver acontecendo, tá? Então a gente já sabia que isso estava nos planos. Infelizmente, isso é tudo que a gente sabe sobre os planos, né? Que ele tinha pra Mary Jane. E isso é tudo que a gente sabe sobre o que iria acontecer com a personagem, né? Que ela acabaria se casando com o Peter. Mas, obviamente, não é só isso. Tá, a personagem dela teria muito mais desenvolvimento ao longo das temporadas 3 e 4, e disso eu tenho certeza, né? E se eles eventualmente se casassem no final da série inteira, então ela teria mais desenvolvimento também. Então, é claro, a última grande história que sabemos que envolveria o Peter é a história envolvendo os pais dele. Nenhuma outra informação foi dada, além de um breve sim que o Greg Weisman deu como resposta a um fã. Então a gente não sabe se eles voltariam fisicamente ou se seria uma história semelhante aos filmes do Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Com o pai do Peter desempenhando um papel importante ali enquanto as coisas são reveladas no presente. Ou se, sei lá, se seria o Peter investigando a vida dos pais dele, enfim. E isso a gente não sabe, tá? Mas que teria uma história envolvendo os pais dele, teria. Isso é praticamente tudo que a gente tem sobre o Peter Parker e tudo que aconteceria com ele nessas temporadas futuras. Mas é muita informação quando a gente pensa sobre isso, né? Então agora vamos falar um pouco sobre os personagens secundários do ensino médio, né? Flash Thompson é provavelmente o personagem mais interessante, do qual a gente tem detalhes aqui, pois o próprio Greg Weisman afirmou que o Flash teria um grande desenvolvimento, que poderia envolver o motivo pelo qual ele começou a atormentar o Peter, já que o Peter e o Flash eram melhores amigos quando eles eram crianças, né?
Porém, o Greg Weisman estava indeciso sobre revelar o motivo pelo qual a relação do Peter e do Flash estava tão ruim no início da série, né? Já que o Peter e o Flash foram melhores amigos na infância, mas no ensino médio o Flash começou a fazer bullying com o Peter, né? A gente viu isso tudo foi mostrado pra gente. Mas isso provavelmente teria uma grande importância no desenvolvimento do Flash para a terceira temporada, né? A gente também sabe que o Greg Weisman queria adaptar a luta de boxe entre o Peter e o Flash da edição 8 de Amazing Spider-Man na série em algum momento. Possivelmente isso aconteceria na terceira temporada, o que eu acredito seria muito incrível de ver, porque o Peter provavelmente acabaria com o Flash ali naquela luta. Obviamente a gente sabe disso, o que deixaria o Flash talvez meio frustrado, né, por ter perdido pro Parker. Mas seria engraçado, seria interessante de ver, seria bacana. Outro personagem interessante com muitos detalhes que sabemos é o professor Miles Warren. Miles Warren não apareceu muito nas temporadas 1 e 2, mas ele tava lá, tá? Tava guardando esse personagem e preparando ele para se tornar um personagem principal na terceira ou quarta temporada. E se esse nome não é familiar para alguns de vocês, ele é o responsável por causar a saga do clone nos quadrinhos, nas histórias do The Amazing Spider-Man. E não apenas trazendo de volta a Gwen, mas também criando um personagem que é muito conhecido pelos fãs, que é o Ben Reilly, também conhecido como Aranha Escarlate, né? E quando foi perguntado pro Greg Weisman se o Miles Warren tinha alguma história futura envolvendo clones, o Greg Weisman, ele meio que disse que sim, né? Que se ele trouxe o Miles pra série, era porque tinham planos pra ele a longo prazo no futuro. E que esses planos são, obviamente, influenciado pelo que o Miles fez nos quadrinhos, né? Isso é basicamente uma clara afirmação que eles iriam fazer a saga dos clones na série, cara. Iria ter a saga dos clones aqui. Eu não acho que eu preciso dizer muitas coisas, afinal, isso é um literalmente sim. Então é bem possível que a gente tivesse a introdução do Ben Reilly no futuro da série, tá? Já que o próprio Greg Weisman disse que nada acontece por acidente, que se ele colocou esse personagem aqui é porque sim, tinham planos pra ele. E agora vamos falar de uma outra personagem, né, que é a Felicia Hardy. Sabemos que essa personagem seria bem mais explorada em uma trama principal que envolveria um fechamento de um arco da segunda temporada com Walter Hardy, né, o pai da Felicia Hardy. O Peter obviamente não deixou que ela tirasse ele da prisão, já que foi revelado que ele foi o assassino do tio Ben aqui nessa versão. Isso é algo que o Greg Weisman queria explorar em futuras temporadas. Agora, passando para outro personagem que é um dos favoritos dos fãs na série, é o Ed Brock, tá? Esse era outro personagem interessante que tinha muitos planos, tá? Tinham muitos detalhes ligados ao que poderia ter visto na terceira temporada. O Greg Weisman até disse que tinham planos para uma história da terceira temporada pro Ed em Ravencroft. Ravencroft, para quem não lembra ou para quem não sabe, é um lugar para onde foram os vilões do Homem-Aranha. E a gente viu que quando o Venom foi derrotado, o Ed foi para lá. E lá, talvez ele conhecesse o Cletus Cassidy, que também tá preso lá, mas isso é só uma teoria minha, tá? Outro personagem que seria muito importante aqui é o Kraven, que voltaria e teria uma trama principal, provavelmente na terceira temporada, assim expandindo mais a história dele, tá? E mesmo que o espetacular Homem-Aranha do Norman seria simpática no início da terceira temporada, depois de ser revelado que ele estava sob influência daquele soro, que é a razão pelo qual ele se tornou o Duende Verde. O Greg Weisman também revelou que a relação de mentoria entre o Peter e o Norman nas duas primeiras temporadas teriam grandes implicações no futuro da série, principalmente quando o Duende Verde retornasse. Porque sim, ele iria voltar, a gente sabe que ele iria voltar, e eu acho que isso provavelmente significaria que, de alguma forma, o Norman descobriu que o Peter era o Homem-Aranha. Pode ser que não, pode ser que sim, mas eu acho que em algum momento isso poderia acontecer, tá? E isso teria feito parte de uma história importante. Além desses personagens, temos informações sobre outros personagens e histórias também, mas que não são tão detalhadas assim, e menos conhecidos, tá? Agora, passando para as coisas menos conhecidas que sabíamos sobre a terceira temporada, era o relacionamento de Beth Branch e Ned Leeds, que teria sido importante para essa terceira temporada. Emily Osborn, que é a mãe do Harry, teria tido uma história importante relacionada à ausência do Norman Osborn. O Master do Crime teria feito uma aparição na terceira temporada após a Guerra do Crime terminar na segunda temporada.
Agora, já o Roderick Kingsley teria um irmão gêmeo, o que teria então conectado a uma história do Duende Macabro na temporada 3, onde o vilão seria introduzido. E pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Roderick Kingsley foi o primeiro Duende Macabro, né? Ele foi o Duende Macabro original. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando dos vilões, né, que estavam em Espetacular Homem-Aranha, queriam aparecer em Espetacular Homem-Aranha 3, na terceira temporada, então se você não assistiu, depois passa lá. Outro personagem interessante é o Morbius, que foi confirmado para aparecer na série. O Tombstone e o Rob Robertson teriam um relacionamento expandido. Essa história teria sido desenvolvida na temporada 3, 4 ou 5. Já a Silver Sable teria uma mudança, e essa mudança tornaria ela mais similar às HQs. A gente não tem tantas informações sobre ela. A gente também veria uma versão diferente do Sexteto Sinistro, que teria aparecido em cada temporada após a temporada 2, o que provavelmente incluiria novos vilões que iriam ser apresentados nessas temporadas. O Escorpião, também conhecido como Mac Gargan, foi confirmado para aparecer na terceira temporada, inclusive ele já estava lá no meio, né, existindo ali naquele universo. Agora vamos falar sobre a Gwen Stacy, né, porque se todos os personagens da série, a Gwen é a personagem que me deixa muito mais curioso, porque eu queria muito saber qual queria ser o destino dela na série. E a gente não sabe se ela iria morrer, né? Todos esses anos eu acreditei que sim. Mas segundo informações oficiais, o Greg Weisman na verdade não planejava matar a Gwen como nas HQs. No entanto, né, nunca foi revelado pra gente qual era a história que o Greg Weisman planejava contar sobre ela, né? Que teria levado do relacionamento da Gwen e Peter até eventualmente o Peter e a MJ se casarem no futuro, né? Então Greg Weisman nunca revelou de verdade qual que seria o destino da Gwen, tá? Ele não planejava matar ela como nas HQs, mas a gente não sabe o que aconteceria com ela. A gente não sabe se ela iria morrer ou se ela iria ficar viva. Calypso, né, uma outra personagem aí que seria importante, que é a esposa do Kraven, ela seria explorada de uma forma muito mais profunda, né? O que provavelmente se ligaria à grande história da temporada 3 que teria a ver com o Kraven. O Hammerhead, né, teria um papel importante em algum momento da animação, mas a gente só sabe que ele iria aparecer, a gente não sabe qual que seria essa história e o que iria acontecer envolvendo ele. Agora, uma coisa interessante era que o Greg Weisman confirmou que ele disse, né, que ele tinha interesse em fazer um episódio temático musical em algum momento para uma de suas séries nas quais ele estava trabalhando na época, que incluía o Espetacular Homem-Aranha. E cara, essas são muitas informações pra gente conseguir assimilar e entender, mas também tem outros detalhes que a gente sabe sobre a série, principalmente outros vilões que foram introduzidos já, como civis nas temporadas 1 e 2, né? O Greg Weisman também afirmou, e ele confirmou que alguns deles se tornariam vilões no futuro da série, né? Da mesma forma que foi a introdução do Ed Brock e do Dr. Connors, né? Que eram pessoas comuns, mas que depois se tornaram vilões, né? Outros personagens que eram civis e se tornaram vilões são Miles Warren, Cletus Cassidy, Roderick Kingsley, Mac Gargan, e eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Vai estar aparecendo aí no fim do vídeo para quem quiser assistir. Mas bom, a série também abordaria personagens mais obscuros como Maurice Bench, que se tornaria o Homem Hídrico, e Stan Carter, que é claro que se tornaria o Sinitens, e Rob Brown, que com o tempo se tornaria o Gatuno. Pois é, eles tinham muitos planos para esse Homem-Aranha, né? Muita coisa iria acontecer. E essas são informações oficiais. E elas fornecem uma visão geral mais ampla pra gente, né? A gente consegue ter uma noção melhor de tudo o que teria acontecido nas temporadas 3, 4 e 5 e em todos os filmes derivados do Espetacular Homem-Aranha. E se eu perdi algo, se eu não falei alguma coisa, ou tem alguma informação que vocês sabem e que eu não falei aqui, por favor, deixa nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários. Aí, o que você acha que iria acontecer? Deixa aí nos comentários, né? Porque eu busquei tudo, eu procurei em todo lugar, peguei todas as informações que eu pude, né? Que tivesse relacionado ao Espetacular Homem-Aranha das temporadas 3, 4 e 5. E tudo além disso que viria depois. E eu sei que tem muita coisa que eu disse nesse vídeo que você não sabia. Então esse vídeo merece o seu like e a sua inscrição. A gente tá quase chegando aos 3k.
e eu sei que a gente vai conseguir isso e seria incrível alcançar essa meta ainda esse ano. Aproveita e segue o canal lá no Instagram, @cinema_tum_yt, e segue também lá no TikTok, cinema.tum. Obrigado por assistir até aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau!